Vamos falar de um jogo de altíssimo risco, onde o prêmio são bilhões de reais do nosso dinheiro. Esse é o mundo das compras governamentais. Um jogo com regras criadas para garantir que tudo seja justo e que os recursos sejam bem usados. Mas sabe como é, né? Quando a bolada é tão alta, às vezes o jogo sai completamente dos trilhos. E para a gente entender como a coisa pode desandar, vamos direto para um caso real, lá de Manaus. Um caso que levanta uma questão de milhões de reais e mostra o que acontece quando o jogo parece ter cartas marcadas. Guarda bem esse número, 8.700.000 reais. Esse foi o custo final de um único contrato do governo para comprar equipamentos esportivos. Sozinho, o número já impressiona, né? Mas o que deixa tudo realmente chocante não é o que foi comprado. É quando a gente olha para o ponto de partida, para o orçamento original. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. Como é que um orçamento de pouco mais de 1 milhão de reais se multiplica e vira quase 8 milhões? É isso que a gente vai desvendar agora, mergulhando no universo das licitações públicas no Brasil. Olha só o que a investigação descobriu. E se prepara porque é cada coisa. Pedidos que eram para 20 cordas de pular, de repente, viraram mais de 5 mil. Propostas mais baratas, tipo uma corda por R$ 8, foram simplesmente ignoradas para aceitar uma de mais de 60. E não para por aí. Uma empresa de limpeza ganhou um contrato para fornecer milhares de jogos de dominó. Para fechar com chave de ouro, várias das empresas vencedoras nem existiam no endereço que informaram. Eram fantasmas. Mas claro, uma hora alguém ia notar, né? Foi o que aconteceu com um vereador da cidade, o Coronel Rosses. Ele viu que parecia ser um favorecimento claro para quem oferecia o preço mais alto e levou o caso para a justiça. A atitude dele foi o pontapé inicial para uma investigação oficial em pelo menos 5 contratos da prefeitura. Ok, para a gente entender o tamanho do problema lá em Manaus, a gente precisa dar um passo para trás. Afinal, como é que o jogo deveria ser jogado? Quais são as regras? A licitação, no fundo, é isso, uma competição. A ideia por trás é ótima. É fazer com que o governo compre o melhor produto pelo menor preço de um jeito justo e transparente para todo mundo. Sem jeitinho, sem favorecimento. E claro, essas regras não são de pedra. Elas foram mudando com o tempo. Tudo começou lá em 93, com a famosa Lei 8.666. Em 2006, as micro e pequenas empresas ganharam uma força. E em 2021, e veio a grande virada. Uma lei novinha em folha para modernizar e digitalizar o processo todo. E olha, a diferença é da água para o vinho. O que antes era um mar de papelada, agora é digital. A transparência que vivia espalhada por aí agora está toda num lugar só, num portal nacional. E o mais importante, o foco mudou. Saiu daquela burocracia rígida e foi para a busca de resultados de verdade. É uma baita mudança de mentalidade. E quando funciona? Aí é outra história. Dá uma olhada nesse exemplo. Um contrato de mais de 1.800.000 reais do Tribunal de Justiça do Maranhão. Tá tudo lá no portal nacional, aberto, às claras. Qualquer pessoa pode entrar e checar. É exatamente para isso que a nova lei foi criada. Beleza, o sistema está mais moderno, mais transparente. Mas e os pequenos? Como é que ficam as micro e pequenas empresas nesse novo cenário? E aqui tem um dado que faz a gente pensar. Pensa comigo, as MPS, que são as micro e pequenas empresas, representam 97% de todas as empresas do país. Praticamente todo mundo. Mas, na hora de vender para o governo, elas só levam uma fatia de 24% do bolo. Tem desequilíbrio gigante aí. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é: como é que o pequeno empresário faz para se adaptar e competir nesse novo jogo, que ficou mais complexo e mais exigente? Bom, alguns estudos já desenharam uma espécie de guia de sobrevivência com 5 passos. Primeiro, ter um controle firme dos contratos. Segundo, organizar toda a papelada num lugar só, de forma digital. Terceiro, treinar a equipe. Quarto, entrar de cabeça no mundo digital. E quinto, mas não menos importante, criar uma cultura de integridade. É um checklist para não ficar para trás. E para aquela turma que é MEI, que hoje são milhões no Brasil, a tática é um pouco diferente. O negócio é focar nos processos mais simples, sabe? Começar como subcontratado de uma empresa maior para ganhar cancha é uma ótima. E, fundamental, buscar parcerias e usar a ajuda que está disponível por aí. A ideia é não tentar abraçar o mundo sozinho. Mas espera aí. Comprar para o governo não é só uma questão de preço. Tem um potencial aí que vai muito além. A compra pública pode ser, na verdade, uma ferramenta poderosa para mudar a realidade de uma região. Quer um exemplo prático? Olha só o que fizeram lá no Acre.
Criaram uma lei que obriga o governo a comprar café que foi industrializado lá mesmo, no estado. Simples, né? Mas a ideia por trás é genial. E por que isso é tão importante? O próprio autor da lei explica. O dinheiro não vai embora. Imagina um volume de até 150 milhões de reais que, em vez de sair do estado, fica ali, circulando, fortalecendo todo mundo, do produtor à indústria. Isso sim é fazer a economia girar de verdade. Então, a gente sai de um caso como o de Manaus, que mostra o pior lado do sistema, e vai para um exemplo como o do Acre, que mostra o potencial incrível que ele tem. Fica claro que o impacto das compras públicas é gigantesco. No final das contas, o jeito que esse dinheiro público é usado faz toda a diferença. E a grande questão que fica para o futuro é essa. Será que com regras mais inteligentes, com a tecnologia como aliada e, claro, com a sociedade de olho, a gente consegue de vez transformar os gastos públicos num motor para o bem comum? Bom, a resposta para isso está sendo construída agora mesmo.